Olá pessoas, aqui é Mari. Lerei para vocês mais um verbete do livro Feminismos em Movimento e hoje vai ser sobre o transfeminismo. E quem fez esse texto para nós foi a Lucy, não sei como fala, Lucy Laporta. Feminismo, transgênero, transfeminismo. Ela é assistente social e ativista transfeminista. A partir da página 247, deixa eu ler para vocês agora, escuta. Tem uma citação aqui de Koyama 2000. Escuta a citação. A segunda metade do século XX assistiu a um alargamento sem precedentes do movimento feminista americano, resultado da participação de diversos grupos de mulheres, quando um grupo de mulheres anteriormente marginalizado dentro do movimento mainstream feminista quebrava o silêncio exigindo seu lugar dentro dele, era primeiramente acusado de fragmentar o feminismo com assuntos triviais, acabando eventualmente por ser aceito e recebido como parte valiosa e integrante do pensamento feminista. Temos nos tornado cada vez mais consciente de que a diversidade é a nossa força e não a nossa fraqueza. Nenhuma fragmentação temporária ou polarização é suficientemente grave de forma a anular as virtudes finais de uma política de coligação inclusiva. De cada vez que um grupo de mulheres previamente silenciado começa a falar, outras feministas são desafiadas a repensar a sua ideia daquilo, o que e de quem representam. Embora esses processos levem, por vezes, a uma soma dolorosa percepção dos nossos próprios preconceitos e repressões interiores, enquanto feministas, eventualmente beneficia o movimento ampliando as nossas perspectivas e interlocutores. É com esse entendimento que nós declaramos que o tempo chegou para mulheres trans tomarem abertamente parte na revolução feminista, ampliando ainda mais o alcance deste feminismo. Aí acabou aqui a citação, vou para o texto dela agora. A quem interessa conhecer o transfeminismo ou o feminismo transgênero, nunca é demais afirmar a atualidade do Manifesto Transfeminista de M. Koyama 2000, que esse trecho que eu li agora é desse manifesto. Mais de 20 anos após seu lançamento, as reflexões ali encontradas são mais atuais e críticas do que o conteúdo encontrado em geral nas redes sociais. O transfeminismo é mais uma das vertentes que se derivam da contestação à ideia de uma mulher universal, presente no movimento feminista de influência europeia. A mulher universal. Contestação essa iniciada pela militância e pelas produções teóricas desenvolvidas pelas feministas negras e decoloniais. Exatamente, olha aqui, olha a diferença de um feminismo que valida o outro, que organiza, que reverencia e referencia o outro, né? Isso é lindo, né? Mulheres que chegaram e disseram, tiveram aquelas outras lá, que abriu portas para nós. Que abriu janelas, que abriu portas para nós. Isso sim é lindo. E por não termos sido nós, mulheres transgênero, quem inventou a roda. O feminismo negro já tinha feito isso antes, né? Da crítica ao universalismo, é impossível dissociar o feminismo negro à fundação do transfeminismo. Por isso que é tão importante quando a gente vê o movimento se unir, né? Mesmo com as diferenças, que a gente sabe que a gente tem muitas diferenças, né? Todas nós mulheres. Mas quando a gente consegue perceber as diversidades e consegue se unir, nossa, é lindo demais isso. Lembremos-nos da reflexão fundamental de Sojourner Truth, que possivelmente jamais imaginou que sua contestação sobre uma única maneira de ser mulher serviria para que tantas outras questionassem a ideia determinista de que exista uma única forma de socialização das mulheres pelo patriarcado que definiria, por si só, a construção de um indivíduo social enquanto mulher. E aí, além da Sojourner Truth, né, que começou a abrir essas janelas, essas portas, né, e eu não sou uma mulher, só porque eu sou uma mulher negra, não sou do padrão que vocês querem. Aí depois a Vertigo
séculos depois, né, que é uma mulher lésbica, vem se apropriar um pouco daquele discurso da Sojourner Truth, que é uma mulher estadunidense, e a Wittig é uma mulher da Europa, né? Acho que ela é francesa, se não estou enganada. Aí ela diz que as lésbicas não são mulheres. Se for esse tipo de mulher aí que vocês estão dizendo que a gente é para ser, realmente, as lésbicas não são mulheres. E aí o mundo caiu na cabeça dela, né? Como assim? E aí agora vem essa outra maravilhosa aqui, falando sobre as transfeministas, né? As mulheres trans. A Lucy Laporta dizer isso, né? Reivindicar mais uma vez, só que com uma perspectiva diferente, né? Mas ela pode se apropriar, assim, desse discurso muito bem, como tem se apropriado muitas mulheres trans. Muito legal isso. Aí, voltando aqui. Aí tem uma citação aqui que ela traz para nós, desculpa. Bem, minha gente, quando existe tamanha algazarra, é que alguma coisa deve estar fora de ordem. Penso que, espremidos entre os negros do sul e as mulheres do norte, todos eles falando sobre direitos, homens brancos, muito em breve ficarão em apuros. Mas em torno de que é toda essa falação? Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, é preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para o meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. E eu não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem, quando tinha o que comer. E também aguentei as chicotadas. E eu não sou uma mulher? Pari 5 filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? Isso aqui que eu acabei de ler é um trecho de uma fala muito importante em um desses grandes eventos que tem lá nos Estados Unidos, né, de debates, entre pessoas, inclusive cristãs, né? Veja que ela cita Jesus aqui, que ela era uma mulher religiosa. E ela tinha sido uma mulher, né? Dá pra perceber pelo próprio discurso dela, uma mulher negra que tinha sido escravizada e os filhos dela também foram escravizados, né? Então deixa eu ler aqui o rodapé, né? Pra situar melhor. Nascida em um cativeiro em Nova York, Isabella Baumfree decidiu adotar o nome de Sojourner Truth a partir de 1843 e tornou-se abolicionista afro-americana, escritora e ativista dos direitos da mulher. Esse aqui é um pedaço da fala dela, né, que foi escrita depois. E até virou um livro, tá? Tem um livro dela para comprar quem queira se aprofundar na vida dela e no discurso que ela fez. Esse aqui é só um trechinho do discurso, né? Muita coisa do discurso dela, mas já dá para perceber, né? Que mulher potente, né? Aí voltando aqui para o texto da Lucy. Nesse trecho de seu discurso na Convenção dos Direitos da Mulher em Akron, Ohio, Sojourner questiona a ideia de que a socialização da mulher branca diga respeito à totalidade das mulheres. Como mulher negra que fora escravizada, viver a brutalidade do trabalho exaustivo, do rapto de seus filhos, da fome e da tortura. Essa era a socialização comum das mulheres negras antes da abolição no norte estadunidense. Eram colocadas para cumprir as mesmas tarefas que os homens escravizados e ainda assim sofriam agruras e mais impostas pela misoginia, porque mesmo com uma socialização diferente da vivida pelas brancas, as escravizadas ainda eram mulheres. As contribuições teóricas e militantes das feministas negras, somadas à necessária formulação de Simone de Beauvoir, que desnaturalizou o gênero e o patriarcado, foram fundamentais para nós transfeministas. No caso das transfeministas marxistas, que não desvinculam o patriarcado do capitalismo, como se fosse possível superar um sem combater o outro, a contribuição de Friedrich Engels se faz tão importante quanto.
A compreensão da processualidade histórica, que envolve o surgimento da família monogâmica, da herança e da necessidade da divisão do trabalho pelas genitálias, não pelas habilidades e aspirações de cada sujeito, nos dá farto arcabouço para elaborarmos sobre a existência das identidades trans, sejam elas identificadas com o binarismo de gênero ou não. Se não nascemos mulheres, tornamo-nos. Se o gênero é construto social, não dado natural, biológico, se a consubstancialidade entre racismo, patriarcado e capitalismo diferencia a socialização, que nos torna vítimas da misoginia, se foi a formação da propriedade privada o elemento que tornou necessária a divisão do trabalho entre pessoas com capacidade gestacional, e sem essa capacidade, se compreendemos que toda a influência socio-histórica sobre nossos corpos não anula por si nossa agência sobre nós mesmas. Se diante de toda a imposição patriarcal é fácil notarmos que sempre existiram corpos e identidades dissidentes e, portanto, subalternizadas, então é cabível afirmar que as identidades trans são inerentes a um sistema de normatizações artificiais em que identidades como homem e mulher não passam de arquétipos sociais aos quais o sistema ou sistema tenta nos moldar. Sistema com C, de pessoa cis, tá? Sob a perspectiva da dialética, podemos conceituar a identidade de gênero como um processo entre a parte singular, o indivíduo, e a parte universal, a sociabilidade sustentada pelo capitalismo, patriarcado e racismo. Trata-se de um processo contraditório, com absorções e negações da parte singular daquilo que está posto socio-historicamente. Ninguém absorve totalmente o que o sistema nos impõe, assim como ninguém o refuta totalmente. O resultado dessa equação é uma particularidade, o indivíduo social que se relaciona com os outros a partir das identidades hegemônicas e subalternas, coletivas, sem contudo deixar de ser um sujeito único. Partir da dialética associada ao materialismo histórico permite superar o determinismo social, que no caso do gênero se torna também um determinismo biológico defendido por correntes supremacistas. Ela botou aqui de novo, cistas, cis, com C, né, de cisgênero, pessoas cis, que disputam o movimento feminista. Essas defendem que a socialização desvinculada de agência individual é o que define mulheres, que é a qualidade de fêmea, por si só, o que designa corpo dos feminino e, portanto, como alvos da misoginia. Por outro lado, aquela dialética nos permite também superar ideações individualistas de que a auto-identificação por si seria uma forma de nos designarmos, como se alguma pessoa, enquanto indivíduo social que é, pudesse se desvincular totalmente da alienação intrínseca à sociabilidade vigente, como se pudesse construir identidades por si só, desconsiderando as processualidades socio-históricas que fazem parte dessas construções. Somos todos cisgênero e transgênero, cisgênero ou transgênero. A síntese de um processo que se inicia quando somos nomeados como homem ou mulheres, a depender da genitália com a qual nascemos. Se houver ambiguidade biológica para essa identificação, como ocorre com algumas condições intersexo, o sistema lança mão da tecnologia cirúrgica para adequá-los, ainda quando não temos condições de nos manifestar. Quando há reciprocidade entre a designação social e a autopercepção, estamos falando de pessoas cisgênero. Invariavelmente, no entanto, há sujeitos que não se identificam quanto ao gênero da mesma forma que lhe nomearam. Essas são as pessoas transgênero, as pessoas que não se identificam. Todas, no entanto, independente da identidade de gênero, de ser cis ou trans, são produtos de equação combinatória entre indivíduo e sociedade, da equação contraditória entre indivíduo e sociedade. Não há mulher ou homem biológicos, porque na natureza não existe gênero, senão diferenças corporais.
A ideia de que ninguém nasce mulher, mas vem a sê-lo, nunca foi colocada de forma mais radical, senão pelas transfeministas. A você, cisgênero, que pensa possuir um gênero enquanto nós, transgêneros, nos identificaríamos com um, sinto muito dizer, aliás, não sinto. Ninguém possui o gênero, apenas se subscreve a uma identidade dada pela norma patriarcal ou pelas dissidências a ela. Muito bom. Quanto às pessoas trans, a impossibilidade de vivermos sob o jugo de uma identidade e, portanto, sermos identificadas como membros de uma coletividade que nos é estranha, é o que faz com que necessitemos externar nossa verdadeira personalidade. No caso das travestis e mulheres trans, as sujeitas do transfeminismo, o que nos designar enquanto grupo é a identificação com o arquétipo mulher e ou de símbolos associados a ele. E vejam bem, não somos nós que nos designamos como transgênero, é a própria sociedade, baseada em experiências históricas de pessoas que vivem uma realidade comum. Não se trata de autoidentificação apenas, mas do patriarcado mais uma vez nomeando-nos, ainda que como dissidentes de suas próprias normas. Mas não é como se houvesse paz na dissidência nomeada. O mesmo sistema, cis, de pessoas cis, faz questão de dizer que as pessoas invariavelmente são aquilo que suas genitálias são. Travestis e mulheres trans somos naturalmente expulsas de casa para vivermos na exploração sexual ou na prostituição. Somos alvo de fetiche masculino reduzidas a mero objeto sexual. E seríamos então homens? Não podemos simplesmente fingir que somos algo diferente do que somos para depois nos reunirmos com iguais em paz, como fazem parte dos gays, lésbicas e bissexuais? Seríamos apenas gays e lésbicas ao extremo, como querem que pareça que somos? Apenas recentemente conseguimos representação no Congresso Nacional, depois de homens e mulheres cisgêneros, inclusive gays, lésbicas e bissexuais. Não nos veem trabalhando em lojas, hospitais, mercados, escolas, etc. E seríamos então homens? Talvez os dados mudem para as gerações mais jovens, mas por enquanto os dados que temos é de que 56% de nós não possuem ensino fundamental completo e 72% não possuem ensino médio completo. Somos assassinadas no Brasil como em nenhum outro país e nossa expectativa de vida é 35 anos. É 35 anos. Essa é a realidade dos homens? Quando somos exceções, a regra é um martírio viver entre pessoas cis, que nos tratam como seres exóticos, alvo de curiosidade cruel, de repulsa, de estereotipação. Trata-se de uma verdadeira solidão afetiva e social. E seríamos então homens? Pelo contrário, a nossa realidade se assemelha a grande parte das mulheres, que também são invisibilizadas pelo feminismo universalista, que só considera a mulher branca, cisgênero, heterossexual e sem deficiência. O que sustenta o feminismo transgênero, portanto, é a batalha para que o movimento feminista, enquanto grande coalizão de mulheres diversas entre si, perceba que seu sujeito não se define por uma genitália ou por uma capacidade gestacional. A vagina e o útero são, sim, objetos de opressão patriarcal. Mas não são exclusivamente as pessoas com vagina e útero funcional as subjugadas pelo patriarcado, que assim como fazem as feministas negras ao dizer que nosso movimento não pode naturalizar o racismo, também o binarismo e o cissexismo não podem se reproduzir em nosso meio. Isso posto, nós transfeministas não negamos que a socialização patriarcal confira privilégios e opressões a partir da genitália nascida, se não houver ambiguidade intersexual. Como nos mostra Koyowama em sua contribuição fundamental à nossa vertente, em parte mulheres trans e outras pessoas trans nascidas com pênis, como as travestis, convivemos com determinados privilégios em nossa socialização, assim como com opressões específicas. Isso tudo com mais ou menos intensidade, a partir das particularidades de cada uma. Mas os privilégios da socialização não são novidade entre as mulheres. As brancas os possuem em relação às negras, por exemplo. Ao viver como pessoas subscritas numa identidade feminina, tais privilégios se mostrarão mais ou menos salientes,
Muitas mulheres trans e travestis militantes possuem um nível de retórica firme, na qual mulheres cis não foram criadas para adquirir. Ao passo que não é nada raro conhecer uma mulher trans ou uma travesti que, por tanta violência, por medo e vergonha, não consiga expressar suas vontades ou desentortar o dorso, parecendo um bichinho acuado, o que o mesmo patriarcado nos ensina a ser. As enormes contradições vividas pelos sujeitos transgêneros devem nos servir para pensar ainda no papel dos homens trans diante do feminismo. Grande parcela dos homens trans que se submetem à hormonioterapia, além de usarem Binder para comprimir os seios ou terem realizado mastectomia, adquirem passabilidade, um privilégio que confere segurança e que é raro às travestis e às mulheres trans. Homens trans, quando, entre aspas, passam por pessoas cis, passam também a viver alguns privilégios masculinos, porque socialização é um processo contínuo. Aqui a gente pode pensar, né, no aspecto de como a sociedade lhe vê. Aqui ela está trazendo um conceito de passabilidade. Não raro, presenciamos homens trans reproduzindo comportamentos execráveis. Muito bom trazer isso aqui. Dignos do homem cis mais misógino que podemos imaginar. A objetificação dos corpos lidos como femininos, a homofobia, a própria transfobia. Isso para serem mais bem aceitos como homens na sociedade patriarcal? Porque assumir privilégios seria muito mais fácil do que combatê-los. Mas fato é que quase na totalidade das vezes possuem corpos com vagina. As cirurgias de redesignação genital para homens trans são ainda menos acessíveis do que para as mulheres trans. E seus resultados, no geral, não são como o desejado ao pensar numa funcionalidade sexual dentro dos padrões. Se existe uma pressão para que esses companheiros vivam de forma a reproduzir o patriarcado, é fundamental se lembrarem que, querendo ou não, possuem corpos dissidentes, marcados por muitas violências análogas às vividas por mulheres cis, em especial pelas que são lésbicas. O transfeminismo também é para e sobre esses companheiros, ainda que o papel deles na coalizão feminista, em conjunto às mulheres, ainda esteja sob formulação, em especial por eles próprios. A crítica transfeminista ao universalismo é profunda o suficiente para que pensemos no papel de todos os corpos dissidentes, transgênero, binário ou não binário. E o transfeminismo vem se mostrando palco importante para a transformação não só do feminismo como um todo, mas a nova organização desses corpos dissidentes vem causando impacto estrondoso sobre outra coalizão, o movimento LGBTQIA+. O medo dos antigos protagonistas, homens gays, cisgênero, branco, de classe média, pela perda de sua hegemonia, não é infundado. Porque se hoje esse movimento não anda para frente, em dissonância do que ocorre com os movimentos negros e feministas, cabe aos segmentos negros e de sujeitos dissidentes de gênero tornar frente de todos os campos de combate ao heterocis normatismo e o patriarcado. Nosso vanguardismo não divide, mas educa a própria classe trabalhadora de que sua organização, enquanto tal, pode e deve ser dirigida por aquelas que historicamente foram deixadas de lado. Aí aqui, no final do texto, ela faz uma coisa diferente das outras escritoras, né? As outras escritoras todas, elas colocam referências de maneira geral. Aí aqui a Lucy Laporta, ela coloca as referências que ela citou e ela também coloca sugestões de leituras. Aí eu vou ler aqui sugestões de leitura, tá? Que ela sugeriu, né? Aí ela coloca Butler, aquele livro que eu já indiquei aqui, né? Problemas de Gênero. Aí ela colocou Dualismos em Duelo, de Fausto Sterling. Transfeminismo, Teorias e Práticas, de Jesus. Jesus.
Aí, Oyorunke Oyevumi, né, que eu já dei até esse livro, já li o livro completo aqui pra vocês, né, que é A Inversão das Mulheres. E pronto, é isso, ela sugeriu, então ela sugeriu esses 4 livros aqui, como leitura. Eu quero contribuir também. Aí eu quero contribuir também sugerindo esses 2 livros aqui, o da Letícia Nascimento, Transfeminismo. E esse livro aqui, Explosão Feminista, ele foi organizado pela Heloísa Teixeira. E aqui são várias escritoras. Ela organizou para que várias mulheres escrevessem sobre vários temas dentro do feminismo. Aí o que ela fez? Ela colocou um capítulo bem legal sobre o transfeminismo. Então, ó, indicação. Então, a indicação Explosão Feminista, Transfeminismo, para vocês. E o Transfeminismo da Letícia Nascimento. Combinado, então? Obrigada por me acompanhar, obrigada pela presença nas leituras das gravações, nas estreias. E até o próximo vídeo. Tchau!